Lucas 19, do 45 ao 46. Diz o seguinte: então ele entrou no templo e começou a expulsar os que estavam vendendo. Disse-lhe: está escrito, a minha casa será casa de oração, mas vocês fizeram dela um covil de ladrões. A minha casa será casa de oração, mas vocês fizeram dela um covil de ladrões. Oremos. Pai, pedimos, meu Deus, que o Senhor ministre aos nossos corações nessa noite, ó Pai. Nos alimente com essa palavra, nos edifique, nos fortaleça, nos ajude a entendermos a Tua vontade e aplicarmos nas nossas vidas, porque uma vida bem-sucedida é uma vida que experimenta a prática dessa palavra em todas as circunstâncias. E obrigado por ela estar em nossas mãos. Assim oramos no nome de Jesus. Amém, queridos, amém. Muito bem. Alguns outros textos vai dizer que Jesus, nesse lugar que ele desceu o chicote, né, na igreja aqui. E hoje é o dia que eu escolhi para descer o chicote aqui na nossa igreja. Brincadeira, irmãos, ninguém vai apanhar aqui não. Jesus, ele levava algo muito a sério na sua vida. Jesus, ele nos inspira com relação a isso. Uma das coisas que mais Jesus praticava na sua vida pessoal, ministerial, era a oração. Você vai ver o tempo todo, se você for olhar a vida de Jesus, ele está sempre orando. Jesus não era aqueles que somente agia ou trabalhava, mas era aquele que sempre encontrava um momento para orar, para buscar a presença do seu Pai. Ao chegar no templo, o templo era um lugar também onde as pessoas oravam, buscavam a presença de Deus. E Jesus, ele chega no templo e ele encontra aquele lugar completamente descaracterizado. Aquele lugar que deveria ser visto como lugar de oração, infelizmente estava sendo usado como comércio. E o pior ainda, não era somente como comércio, mas abuso na venda dos animais para os sacrifícios. Infelizmente Jesus encontra o templo nessas condições. E o que é que acontece? Isso gera uma indignação muito grande no coração dele, a ponto de Jesus fazer algo que a gente não vê se repetir em outros momentos, em outros lugares da Bíblia. O texto diz que ele começou a expulsar. Em alguns lugares vai dizer que ele... Desliga aqui, por favor. Em outros lugares você vai ver que ele começou a virar as mesas de verdade. E Jesus, ele fez isso porque ele queria que o lugar onde representava a presença do seu Pai continuasse sendo reconhecido como lugar de oração. Para Jesus a oração era algo essencial na sua vida e na vida de cada um dos seus servos. Se você se reconhece como servo de Deus, a expectativa de Jesus com relação à sua vida é que você tenha uma vida banhada de oração. A oração sempre esteve presente, como eu falei, na vida e no ministério de Jesus. E hoje à noite nós vamos justamente pensar sobre isso. O tema da mensagem é a oração na vida de Jesus. Como era a vida de Jesus com relação à oração? Qual a importância disso? Como é que ele praticava isso? E se Jesus é o nosso mestre, o nosso Senhor, e nós somos seus discípulos, o discípulo, ele sempre copia o seu mestre. Ele quer ser parecido com o seu mestre. E se nós queremos ser cada vez mais parecido com Jesus, nessa área, nós precisamos olhar muito bem o que Jesus fazia. Primeiro destaque que eu faria com relação à oração na vida de Jesus, se encontra em Lucas capítulo 4. Vai lá para Lucas capítulo 4.
Lucas 4, versículo 1 e 2. Lucas 4, versículo 1 e 2. Depois de ser batizado, Jesus ele é conduzido pelo Espírito Santo. E o verso 1 diz: Jesus, cheio do Espírito Santo, voltou do Jordão e foi levado pelo Espírito ao deserto, onde durante 40 dias foi tentado pelo diabo. Não comeu nada durante esses dias e ao fim deles teve fome. Nós sabemos que esse texto aqui, ele se refere àquela tentação que Jesus enfrentou, provação que Jesus enfrentou, especialmente no início do seu ministério. Então, no início do seu ministério, logo após o seu batismo, como diz aqui no livro de Lucas, Jesus ele foi para um lugar deserto e ali ele foi tentado pelo diabo. O que é interessante é o que Jesus fez nesse momento. Jesus ele orou nesse momento. Jesus estava em jejum. Jesus estava conectado intimamente com Deus. Ele experimentou e ensinou também sobre isso, a importância disso, sobre orar, mas em algumas situações potencializar essa oração com o jejum. O jejum não pode ser somente uma atividade na vida da igreja. Nós temos um dia onde nós temos como um dia oficial, onde nós queremos que você possa reservar esse momento para jejuar, para orar, para alinhar ainda melhor a sua relação com Deus. Jesus, enfrentando uma situação como essa, ele nos ensina que a oração é um instrumento de Deus na nossa vida para nos fortalecer. É bem verdade que há algumas situações na nossa vida em que a gente realmente, diante de algumas circunstâncias, nos enfraquecemos espiritualmente. Alguns ataques demoníacos, batalha espiritual. E eu quero caracterizar aqui batalha espiritual como um intenso ataque do diabo contra as nossas vidas. O diabo ele não pode fazer nada além daquilo que o Senhor permitir. Ele jamais vai lançar sobre nós uma tentação que a gente não consiga se desvencilhar dela. Mas certamente há algumas circunstâncias, situações em que o diabo ele intensifica as suas investidas contra a nossa vida. Não somente esse exemplo, mas um outro grande exemplo foi a situação de Jó. Quando o diabo intensificou seus ataques com Jó, tirando-lhe a família, o dinheiro, a sua saúde, e tentando quebrar a comunhão de Jó com Deus. Mas, queridos, Jesus nos ensina que nesses momentos, aonde nós nos sentimos muito atacados, pressionados pelo diabo, nós precisamos intensificar as nossas orações. Nós precisamos intensificar a nossa comunhão com Deus. E se você puder potencializar isso com jejum, com um tempo mais profundo de adoração, com um tempo mais profundo de leitura na palavra, certamente você vai conseguir vencer essas tentações, esses obstáculos, essa batalha espiritual que vem, vez por outra, em nossas vidas. Então, como era a oração na vida de Jesus? Como era a oração na vida de Jesus? Jesus, ele utilizava a oração para o seu fortalecimento. O propósito da vida de Jesus era cumprir a vontade do seu Pai. Morrer para o perdão dos nossos pecados,
É isso que João 3,16 diz. Deus amou o mundo de tal maneira que Ele enviou seu Filho, para que todo aquele nele que não pereça, mas tenha a vida eterna. Então, crendo em Jesus, recebendo o perdão dos nossos pecados, nós cooperamos naturalmente com a nossa salvação e transformação, santificação. Cooperamos no sentido de nos ajudar, porque o preço maior foi pago pelo próprio Jesus. Então, Jesus ele nos ensina que a oração ela serve para nos fortalecer. Se fôssemos usar uma expressão, o negócio de Jesus era salvar a gente. E a pergunta que eu faço, qual é o seu negócio? Qual é o seu propósito? Porque muitas vezes uma das ações malignas é nos tirar do propósito de Deus para as nossas vidas, nos desestimular de cumprir o nosso propósito nessa terra. Há pessoas que têm como propósito, por exemplo, ensinar pessoas, como professor, professora, por exemplo. Ele usa, ou ela usa aquela sua profissão como uma ferramenta para que o Senhor seja glorificado. E às vezes a gente, diante das mais diversas profissões, a gente passa por crises investidas fortíssimas, diabólicas, tentações. E aí ele quer o quê? Desviar uma pessoa dessa do seu propósito. Um comerciante, por exemplo, uma pessoa que está enfrentando essa crise financeira. Certamente o que não falta são propostas e possibilidades de se corromper. E o diabo está ali tentando. E muitas vezes ele está tentando de uma maneira mais intensa. E o que é que eu faço nesse momento, pastor? Eu devo fazer aquilo que Jesus fez. Quanto maior for a intensidade da investida do diabo com relação às nossas vidas, maior deve ser a nossa intensidade na oração. Segundo lugar, meus irmãos, a oração na vida de Jesus era um mecanismo para ele continuar preservando a sua relação com seu Pai. Era a conexão direta que Jesus tinha com o seu Pai. Se você for para Lucas capítulo 5, talvez você passe só uma página aí, ou avance um capítulo do que a gente leu. Capítulo 5, versículo 15 e 16. Diz o seguinte, Lucas capítulo 5, versículo 15 e 16. Todavia, as notícias a respeito dele se espalhavam ainda mais, de forma que multidões vinham para ouvi-lo e para serem curadas de suas doenças. Mas Jesus retirava-se para lugares solitários e orava. Vocês estão entendendo como era a importância da oração na vida de Jesus? Geralmente a gente fala assim, quanto mais demanda de coisas na nossa vida a gente tem, infelizmente menos a gente ora. Então eu tenho muita coisa para fazer. Irmã Cristina, não vou poder participar desse relógio de oração porque no sábado eu tenho muita coisa para fazer. Eu não posso participar de determinado culto porque eu estou muito ocupado. No caso de Jesus, aquele é o contrário. Humanamente falando, poderia dizer assim: Jesus, você quer ser ainda mais conhecido? Então cure mais pessoas, então pregue mais a palavra. Jesus, você quer ser mais conhecido? Então se mostre mais, não se ausente tanto. Mas era o contrário. O texto diz que muitas pessoas queriam ver Jesus, queriam tocar em Jesus, a fama dele começou a se espalhar. Mas verso 16 diz: mas Jesus retirava-se para lugares solitários e orava. Meu irmão, minha irmã, quando você perceber que a sua agenda está muito cheia, quando nós percebermos que as atividades do dia a dia estão tentando nos engolir, não tenha dúvida que isso pode ser uma estratégia diabólica para te enfraquecer espiritualmente.
E geralmente, o que é que o diabo faz? Ele vai justamente nos dar mais daquilo que a gente, humanamente falando, gosta. Não estou dizendo que esse seria o ponto fraco de Jesus, porque Jesus não tinha ponto fraco. Jesus era Deus, ele era Senhor, mesmo passando por situações como homem, mas ele conseguia resistir a tudo. Mas estou falando que, se o objetivo de Jesus era fazer o nome do seu Pai ser conhecido, Ele como Salvador, quando Ele percebesse que as pessoas queriam estar com Ele, então agora é que eu vou mais. Mas não, Ele reserva tempo, porque a principal missão de Jesus, nesse momento aqui, era continuar conectado ao seu Pai. Mas não era conectado de qualquer jeito, era altamente conectado com seu Pai. Isso nos ensina, meus queridos, que de repente eu faço algo que isso me traz uma notoriedade, as pessoas me elogiam, as pessoas podem até quererem ter ainda mais tempo comigo. Vamos imaginar um profissional, vamos imaginar ali nosso irmão Hamilton, na mecânica ali. Digamos que o nome dele continue crescendo, continue expandindo. As pessoas dizem, rapaz, você conhece um mecânico, Hamilton, o cara é muito bom, tal, não sei o quê. E aí daqui a pouco ele está tão sobrecarregado. E claro, digamos que está entrando dinheiro, está entrando mais dinheiro e tal, a ponto de não ter mais tempo para orar, não ter mais tempo para ler a palavra, não ter mais tempo para aprofundar a relação com Deus. Vamos imaginar eu como pastor. Pastor, todo mundo só quer ser aconselhado pelo senhor. Pastor, o senhor precisa estar mais na igreja, o senhor precisa estar fazendo mais isso, mais aquilo. E aí eu começo a gostar disso, as pessoas querendo a minha presença, né? Pastor, tem um congresso para ir, tem uma palestra para dar em tal lugar, tem isso, tem aquilo, tal. E aí eu estou muito mais ocupado fazendo coisas para o Senhor do que tendo relacionamento com Deus. E queridos, nós somos extremamente tentados a experimentar isso. Mas escute uma coisa, não foi assim que Jesus fez. Quando Jesus percebeu que esse ativismo, essas muitas coisas para resolver, iriam tomar conta do seu tempo, ele entendeu que ele precisava continuar fazendo isso, mas ele não poderia negligenciar a sua relação pessoal com Deus. Então, meus queridos, eu quero desafiar você a isso. Olha para a tua agenda, olha para o teu dia a dia. O que é que está ocupando o teu tempo a ponto de te atrapalhar na tua relação com Deus? Porque na vida de Jesus, a oração era um caminho que ele usava para continuar preservando a sua relação com o seu Pai. Em terceiro lugar, queridos, a oração na vida de Jesus era algo tão aparente, que Jesus, ele poderia ser uma inspiração numa série de coisas, mas para os discípulos, em um momento, ele foi uma inspiração de alguém que orava. Vai lá para Lucas capítulo 11. Lucas capítulo 11. Você vai ver os discípulos falando com Jesus. É aqui onde nós encontramos a oração do Pai Nosso, que nós chamamos, né? Oração do Pai Nosso. Capítulo 11, versículo 1, diz o seguinte: certo dia, Jesus estava fazendo o quê? Orando em determinado lugar. Tendo terminado, um dos seus discípulos lhe disse: Senhor, ensina-nos a orar, como João ensinou aos discípulos dele. E aí Jesus começa a ensinar a eles a orar, e eu não vou falar
sobre essa oração, mas eu vou falar sobre esse primeiro ponto. Jesus se torna um modelo, uma inspiração de oração para os seus discípulos. Se fosse nos perguntar quem era a família de Jesus, você poderia dizer, Maria e João. Talvez biologicamente sim. Mas se fôssemos pensar quem era a família, quem eram aqueles que conviviam com Jesus, os discípulos. E o texto me mostra que Jesus convivia com os discípulos de maneira que os discípulos começaram a olhar para Jesus dizendo assim: Senhor, eu sei que o Senhor sabe orar, e eu quero, Senhor, que o Senhor me ensine a orar como o Senhor ora. Me ensine a orar como o Senhor ora. Me ensine a ter essa intimidade como o Senhor tem. Me ensine, Senhor. Queridos, que coisa maravilhosa quando nós inspiramos outras pessoas nessa disciplina espiritual. O meu sonho é ver os meus filhos um dia dizendo assim: Pai, me ensine a ser um homem de Deus como o Senhor é. Me ensine a orar como o Senhor ora. Esse é o desejo do meu coração, é que a minha vida, a presença do Senhor Jesus esteja tão impregnada, que as pessoas olhem para a minha vida e sintam o desejo de estar mais próximas do Senhor. Às vezes os pais, eles levam uma vida inculcando na cabeça do seu filho, da sua filha, que ele ou que ela precisam passar num concurso público, precisam entrar em uma universidade pública, precisam ser o melhor aluno da sala de aula. Mas muitas vezes nós, pais, esquecemos de inculcar na cabeça dos nossos filhos, ensinar os nossos filhos a serem exemplos nessas disciplinas espirituais, especialmente na oração. Muitas vezes nós, pais, estamos preocupados se o menino fez a tarefa de casa ou não, mas nós não estamos preocupados, infelizmente, em ver se eles oraram ou não. E porque muitas vezes os nossos filhos, os nossos familiares, a esposa, o esposo, não se sentem inspirados, porque muitas vezes, às vezes, não nos vê nem fazendo isso. E nós precisamos melhorar nisso, irmãos. Nós precisamos ter uma vida mais ativa, e quando eu falo ativa, não é no sentido de ter isso como uma tarefa somente, não, mas ter isso como um prazer. Jesus não saía para orar, e os discípulos assim, e eles falavam assim: agora eu vou ali orar. Eita, meu Deus, é meu horário no relógio de oração, deixa eu correr. Não. Quem já esteve apaixonado sabe a angústia ou a ansiedade que dá quando nós marcamos uma hora e precisamos nos encontrar com a pessoa que nós estamos apaixonados. Parece que o tempo não passa, a gente não atrasa, a gente está lá pontualmente. Certamente quando Jesus saía para orar, ele não saía dizendo assim: eu vou ali orar. Não, ele usava esse tempo como um tempo prazeroso na sua vida. Pastor, eu não tenho prazer quando eu vou orar. Então ore, querido. Ore até isso se tornar um prazer. Ore até isso se tornar uma necessidade da sua alma, do seu espírito. Para Jesus a oração foi algo tão intenso que ele se tornou uma inspiração para os seus discípulos. Se podemos considerar os discípulos como família de Jesus, a pergunta que eu faço é: você já é uma inspiração na sua casa?
nessa área da oração? Você já é uma inspiração no seu trabalho? Às vezes as pessoas pedem para que a gente ore como se tivesse assim: reze por mim. Como se fosse um... De vez em quando eu encontro algumas pessoas e falam assim: ore por mim, pastor. Eu falei: vou orar agora. E eu posso estar onde eu estiver, irmão. Eu oro com o olho aberto, oro com o olho fechado. Eu faço alguma coisa, mas eu aproveito aquele momento. Por quê? Porque às vezes eu esqueço. Um dia eu estava em um lugar e uma pessoa fala assim: pastor, tudo bem, pastor, tudo bom? Ô, pastor, estou passando tantos problemas, ore por mim. Eu falei: orar agora. Ficou meio assustada. Estávamos num lugar público, orei ali. Porque se a pessoa está com vergonha de orar, então não quer realmente que eu ore por ela, né? Então, irmãos, para Jesus a oração se tornou tão evidente que isso trouxe uma inspiração para os seus discípulos. Me ensina a orar, Senhor. Em quarto lugar, queridos, Lucas capítulo 22. Dê uma olhadinha aí. Estamos aqui baseando essa questão da oração de Jesus no livro de Lucas. Lucas capítulo 22. Versículo 39. Lucas 22, 39 diz: como de costume, Jesus foi para o Monte das Oliveiras e os seus discípulos o seguiram. Verso 40 diz: chegando ao lugar, ele lhes disse: orem, para que vocês não caiam em tentação. Ele se afastou deles a uma pequena distância, ajoelhou-se e começou a orar: Pai, se queres, afaste de mim esse cálice, contudo não seja feita a minha vontade, mas a tua. Apareceu-lhe então um anjo do céu que o fortalecia. Estando angustiado, ele orou ainda mais intensamente, e o seu suor era como gotas de sangue que caíam no chão. Quando se levantou da oração e voltou aos discípulos, encontrou-os dormindo, dominados pela tristeza. Por que estão dormindo? Perguntou-lhes. Levantem-se e orem, para que vocês não caiam em tentação. O primeiro versículo que a gente leu diz que ele ia para esse lugar como de costume. Na vida de Jesus, de repente, ele percebeu que esse lugar era um lugar muito apropriado para que ele tivesse o seu tempo com o Senhor. Aquilo que não é um costume se torna um costume. Então, isso significa que nós, queridos, precisamos insistir nesse hábito. Precisamos insistir na oração até que se torne um costume, um hábito, um prazer. Como de costume ele foi para esse lugar. Como de costume ele está ali orando. E não somente orando, mas o texto diz que como de costume aqui, ele foi com seus amigos. Então o primeiro ensino que eu pego aqui é: ore sem formalidade. Eu acho que essa foi uma das orações mais importantes do ministério de Jesus. E Jesus disse: Pai, olha, se for possível, afasta de mim esse cálice. Se for possível, cumprir a tua vontade sem que eu passe por isso, sem que eu morra, sem que eu vá para a cruz, então faça isso. Mas não faça como eu quero, faça como o Senhor quer. Meus irmãos, às vezes a oração se torna algo que não gera prazer porque a gente é muito formal. A gente quer ser muito rebuscado assim com as palavras. A gente quer preparar um lugar assim meio extraordinário para
para orar, e é coisa simples. Ele vai com seus amigos, ele deixa seus amigos, ele vai para um lugar, ele começa a abrir o coração dele para Deus. Ele começa a falar aquilo que está ali enfraquecendo. Porque se a Bíblia diz que um anjo do céu lhe fortalecia, é porque talvez, humanamente falando, o texto diz que ele começa a suar gotas de sangue. Ele estava se depreciando, né? Estava se deteriorando, angustiado. Uma das orações de Jesus nesse contexto é assim: a minha alma está profundamente triste até a morte. Sabe aquela coisa que a gente tenta engolir algo e não consegue, que a angústia está tão grande? Jesus está assim. Mas Jesus entende que ele precisa abrir o seu coração com Deus. Ele precisa colocar diante de Deus até mesmo aquilo que não era a vontade de Deus. Meu irmão, Jesus obedeceu em tudo ao Senhor. Tudo. Jesus, ele foi uma inspiração em tudo. Jesus foi 100% obediente. Jesus foi 100% filho querido e amado, que trazia prazer ao coração de Deus. Essas são as palavras do Senhor quando Jesus está sendo batizado: esse é meu filho amado, em quem se compraz o meu coração. Aí em um momento na vida de Jesus, Jesus pede uma coisa. E o pedido de Jesus é: Senhor, meu Pai, nem Senhor, meu Pai, tem outro meio? Se tiver, me coloque outra coisa para obedecer ao Senhor, mas não faça como eu quero, faça como o Senhor quer. Irmãos, o que é que Deus fala para Jesus? Ele não, o texto não fala que ele escutou nada, mas ele entendeu. E ele entendeu que o pai dele está dizendo: não, meu filho, você foi 100% obediente, você foi 100%, me deu prazer, me trouxe alegria, e meu filho, eu vou te dizer não, porque você vai continuar sendo esse filho que é. Irmãos, aprenda isso. Aprenda a abrir seu coração com o Senhor. Aprenda muitas vezes até colocar diante do Senhor o que você está sentindo de verdade. Mesmo que de repente isso, mas essa não é a vontade de Deus, mas eu quero colocar diante do Senhor, eu quero que Ele me ajude com isso. Eu já fiz orações dizendo assim: Senhor, eu sei que essa não é a tua vontade, mas me dá isso. E Ele permitiu e eu quebrei a cara. Mas Ele pode dizer absolutamente não. Então a oração na vida de Jesus era uma oportunidade que Ele tinha de sair de toda a formalidade, de deixar de ser aquilo que as pessoas viam somente Jesus como aquele homem forte, poderoso, e Ele era. Mas Ele também tinha que abrir o coração com o Pai dele. Então, a oração, ela vai começar a se tornar um prazer para mim e para você, quando a gente deixar dessa formalidade boba. Só pode de joelho, só pode em pé levantando as mãos, só pode assim, não só pode, irmão. Que você não pode deixar de orar. Agora, como você vai fazer isso? Ofereça o seu tempo com o Senhor da melhor maneira que você pode. E por último, irmãos, a oração na vida de Jesus era algo que Ele incluía os seus amigos.
Nesse mesmo texto ele diz que ele vai com os seus discípulos para um lugar como de costume. Como de costume, Jesus foi para o Monte das Oliveiras e os seus discípulos o seguiram. Estava ali com eles. Irmãos, às vezes a gente tem dificuldade na vida em oração em colocar isso em prática. Comece a perceber pessoas que podem lhe ajudar nisso. A gente não pode ficar ajudando de repente a vida toda dessa pessoa, ficar carregando a vida toda dessa pessoa, mas de repente assim, rapaz, me ajude a orar. Eu preciso melhorar essa disciplina na minha vida. Aí de repente você chama um amigo, alguém que de repente é uma referência, ou não é uma referência, de repente são duas pessoas que têm dificuldades. E assim, gente, vamos orar junto? Como? Vamos marcar um horário do dia para que a gente ligue um para o outro e a gente faça uma oração? Seu discipulador, sua discipuladora, fica assim, olha, você teria 2 minutinhos por dia? É impossível, irmão, alguém de repente não ter 2 minutinhos para investir na vida de uma outra pessoa. Nesses 2 minutinhos aí, liga para mim, eu vou ligar para você, vamos orar. Por que quando Jesus foi, ele permitiu que os seus discípulos estivessem com ele? Porque às vezes há situações na nossa vida que a gente não pode ficar sozinho na oração, a gente tem que ter gente conosco. A gente tem que ter gente nos apoiando, a gente tem que ter gente intercedendo comigo, a gente tem que ter gente. Infelizmente, Jesus leva os discípulos, eles vão dormir, estão cansados. Mas talvez em outros momentos, eles não dormiram, eles estavam ali com ele, orando. Então, irmãos, a oração na vida de Jesus era uma oportunidade que ele tinha de estar com seus amigos, crescendo espiritualmente. Às vezes a gente chama os nossos amigos para fazer um monte de coisa, né? Vamos para um churrasco, vamos jogar uma fubica, um dominó, vamos sair para fazer um lanche. Mas existe um programa que a gente precisa colocar mais espontaneamente nas nossas relações, vamos orar? Porque parece que para chamar para orar, você tem que marcar um negócio assim todo, tem que marcar, tem que ter um local, tem que ter umas cadeiras circulando assim, tem que ter um ambiente, tem que ter uma música no fundo. Não, irmão, a gente precisa, eu falo isso por mim mesmo também, a gente precisa marcar também encontros assim. Do nada, estamos aqui, vamos orar. Então Jesus, ele tinha isso na vida dele. E Jesus é uma inspiração para a minha vida, e certamente ele é uma inspiração para a sua vida. A gente vai ver um livro inteiro. Eu separei só alguns 5 textos, aliás, 4 textos. 5 do livro de Lucas, mas eu poderia ter separado muito mais, em que a gente vê claramente Jesus investindo na sua vida em oração. Um homem marcado por uma vida de intimidade com o Pai, um homem marcado por uma relação profunda com o seu Deus, um homem que morreu, mas que completou a sua missão ressuscitando. Não faltou absolutamente nada na vida de Jesus. Ele viveu dias difíceis e nos ensinou a enfrentá-lo quando disse: tenha bom ânimo porque eu venci o mundo. Mas Jesus enfrentou também o dia glorioso da sua ressurreição. E o que é que estava lá? A oração sempre esteve com ele. A oração precisa deixar de ser mais uma teoria nas nossas vidas e se tornar uma disciplina prática, queridos. Nós precisamos deixar de ter oração somente como um assunto para conhecermos e passarmos a aplicarmos mais aquilo que a gente já conhece. É sempre bom aprofundarmos a nossa vida relacionada à oração.
Mas a melhor maneira de você saber como orar é olhar para a vida de Jesus. Olha o que ele fazia. Olha em quais circunstâncias ele orava. Pratica isso. E nós vamos, queridos, ter uma vida abençoada. E vamos abençoar ainda mais outras pessoas. O ministério de oração da nossa igreja, a cada dia, ele tem buscado se aperfeiçoar. E amanhã essa reunião nos ajudará nisso também. Há uma lista muito grande de pessoas que colocaram o nome ali. Mas que nós cremos, queridos, que se você colocou e você quer realmente se envolver com esse ministério, ou se você não colocou seu nome, mas quer se envolver, vem amanhã. Não é para lhe ensinar a orar, você já sabe, mas é para direcionar o nosso ministério nessa área na igreja.